A polícia britânica prendeu hoje o ex-príncipe Andrew, na Inglaterra. O irmão do rei Charles III e filho da rainha Elizabeth II teve os títulos de nobreza retirados pelo rei por se envolverem no escândalo do bilionário Jeffrey Epstein, condenado por abuso sexual e que morreu na prisão. Andrew, que completa 66 anos, hoje sempre negou as acusações. Eu converso agora com Marcelo Suano, consultor de risco político e especialista em relações internacionais. Boa tarde para você, obrigada por ter topado participar aqui com a gente no Hora News. Boa tarde, Sônia, meus cumprimentos a você, a todos da Record e meus cumprimentos a todos que nos acompanham. Para mim é uma grande honra, porque o trabalho de vocês é muito sério. Obrigada. E a gente já começa partindo da análise da postura da comunidade internacional em relação a crimes sexuais. Houve um endurecimento dos países na sua análise? Sim, veja, as coisas começam a ficar cada vez mais explícitas. Dois pontos. O primeiro deles é que os crimes não são fantasias, ou seja, os crimes são reais. E segundo, que existe uma preocupação cada vez maior em preservar a sociedade, em especial as mulheres, porque são normalmente as primeiras vítimas. E ainda mais quando são menores. Por quê? Porque existe um grau de fragilidade exacerbada em casos como esse. Então, numa situação como essa, em que há crimes sexuais, crime envolvendo mulheres e crime envolvendo menores, isso mostra o nível de monstruosidade daqueles que estão envolvidos, razão pela qual a medida veio adequada e será cumprida com certeza, porque as instituições britânicas são sérias. Marcelo, existe algum paralelo a ser traçado com o caso Epstein nos Estados Unidos? Eu creio que o ponto principal é o caso os vínculos com Epstein, né? Vamos lá. Primeiro, o que está sendo divulgado para o mundo é que esse talvez seja um dos maiores monstros da nossa história. Epstein não é único. Há vários outros monstros espalhados pelo mundo e também no Brasil. Não vamos ignorar isso, não. Tá? É um dos grandes monstros que utilizou de todas as formas possíveis para cometer crimes sexuais, influências políticas, enriquecimento ilícito, apropriação de tudo aquilo que fosse possível se apropriar. Ele simplesmente envolveu personalidades que não têm o seu caráter, a sua moral de uma forma muito bem considerada e por isso participaram de eventos com ele. Ora, qual era a tática que ele usava? Sempre arranjando formas de demonstrar e comprovar que esses indivíduos estiveram com ele, razão pela qual se tornaram vítimas, se tornaram peças de chantagem. Por essa razão, criou-se uma rede que foi ampliando e quanto menor o caráter, a honra e a moral desses indivíduos envolvidos, mais eles começaram a participar do esquema. No caso do príncipe Andrew, já havia muitas pessoas que comentavam, faz décadas, que ele era uma peça estranha dentro da família real britânica. E por isso, muitas pessoas questionavam os seus títulos. Não à toa, o título dele foi cassado. Vamos deixar uma coisa muito clara. O título de príncipe não é dado pelo sangue. Ele é um título que é concedido pelo Estado na figura de um monarca. O monarca concede esse título. Automaticamente, por ser um herdeiro de uma linhagem dinástica, ele tem o privilégio de receber, não significando que isso o acompanha a vida inteira, podendo ser cassado. Nós podemos verificar o caso que aconteceu com Harry, que quando ele começou a trazer problema, a rainha da Inglaterra simplesmente disse: os seus títulos serão cassados e você perderá todos os benefícios que são dados porque você exerce funções vinculadas ao cargo que você executa, o cargo que você exerce, o cargo que você ocupa. Da mesma forma que o príncipe Andrew, agora que foi cassado seu título de príncipe, exatamente pelo fato de que ele teve má conduta no exercício de função pública. Se em outros países isso não significa muito, na Inglaterra significa coisas excepcionais, ao ponto dele poder pegar prisão perpétua. O que ocorreu então? A partir daí, em função desse exercício inadequado pela função que lhe cabia e ele tratava de comércio, ele simplesmente vai ser punido exatamente por ter passado documentos confidenciais para um indivíduo que poderia ter benefícios econômicos e financeiros, além de toda a rede de marginalidade, monstruosidade, assédio sexual, estupro e várias outras coisas que estão sendo noticiadas, que precisam ser comprovadas, que configura o comportamento deste senhor. Por essa razão,
ele está sendo punido pelo vínculo que ele tem, em especial com Epstein, mas outras coisas certamente virão, porque a polícia da Inglaterra ela seguirá o percurso correto dentro do processo legal e dentro do processo penal. Isso com certeza vai acontecer. Marcelo, agora na sua análise, a retirada dos títulos e das funções públicas foi suficiente para proteger a imagem da realeza ou a associação simbólica, né, do ex-príncipe Andrew ainda é muito forte? É curioso. Particularmente, eu acho que a realeza ela sai fortalecida. Eu vou te dizer por quê. Primeiro, as famílias reais ou famílias imperiais, elas não são partidos políticos, elas são instituições. Quando que uma instituição se fortalece? Quando ela não permite que personagens internas destruam a credibilidade, a força, a justiça e destruam a honra vinculada a essa instituição. Nós podemos encontrar isso em alguns países pelo mundo, encontramos ao norte da América do Sul, e alguns dizem que podem encontrar em outros países da América do Sul também, em que as instituições não conseguem se desfazer ou conseguem corrigir os erros de partes ou personagens que ocupam essas instituições. No caso da Inglaterra e no caso do Reino Unido ou no caso da família real britânica, o que nós estamos vendo é as medidas que o príncipe Charles, o rei Charles III adotou neste momento já são muito claras para dizer: você perdeu todos os seus títulos e a lei seguirá. Tanto que, ao referir que ele foi informado sobre a prisão do ex-príncipe Andrew, ele falou apenas o nome do príncipe Andrew. Não falou príncipe Andrew nem ex-príncipe Andrew. Ele já disse, ele não pertence mais à realeza, apesar de continuar na linhagem dinástica. Mas isso não significa que ele não poderá ser cassado também. O que demonstra para nós que a família real britânica e a realeza britânica podem sair fortalecidos mediante essas medidas, mesmo porque nós sabemos que na sequência da linhagem nós temos o príncipe William, que está adotando um comportamento exemplar em todas as suas condutas e já está preparando adequadamente o príncipe George e a princesa Charlotte para que eles ocupem com justeza, com correção e com honra o papel que lhes cabe. Em síntese, da minha perspectiva, as medidas que estão sendo adotadas, e se prender o príncipe Andrew, que eu acredito que ocorrerá, a realeza sairá fortalecida, porque mostra que a instituição família real e a realeza é capaz de corrigir os seus erros, mantendo a estabilidade do processo político e a estabilidade da sociedade e do Estado britânico. Você não acredita que esse caso pode fortalecer movimentos republicanos no Reino Unido? Sim, sempre ocorre de movimentos republicanos tirarem benefícios de escândalos dessa natureza. Mas a grande questão que fica é, vamos comparar uma república com uma monarquia, que certamente é o que a família real britânica fará e o Estado britânico sob uma monarquia fará. Tá? Vamos comparar. Há escândalos em ambas as situações, porque monarquia e república não são regimes de governo ou regimes políticos que falam de democracia, não tem nada a ver. São formas de governo, uma engenharia institucional que define como se dá a governança, separando chefia de Estado de chefia de governo. Basicamente é isso. Ele diz, em ambos os casos nós temos escândalos. Se você comparar a maneira como são resolvidos os escândalos nas repúblicas, são mais lentos, mais problemáticos, mais instabilizadores do que no caso da monarquia. Então, haverá uma forma de tirar proveito disso, mas a comparação que poderá ser feita, inclusive pelas embaixadas, pela família real e pelo Estado britânico sob a monarquia atual, vai mostrar, olha, nós estamos resolvendo. Tanto que essa personagem não estará mais conosco para nenhum cargo, muito menos para exercer funções principescas ou funções na linhagem dinástica. Simplesmente, eu creio que tirarão proveito, mas será esvaziado ou será anulado ou equilibrado em função daquilo que poderá ser demonstrado pelas ações que estão sendo tomadas agora. Até mesmo pelo fato da família real britânica estar dizendo, nós não vamos nos meter. E o rei Charles III ter afirmado categoricamente, eu não fui avisado quando ele foi preso, eu fui avisado posterior à sua prisão. Logo, ele seguirá todo o curso legal, porque é assim que a justiça tem que funcionar. Isso já é um gol. Marcelo, agora, do ponto de vista diplomático, tem risco de algum desgaste para o Reino Unido, dependendo da condução e da transparência do processo judicial?
Essa pergunta é chave e a resposta vem até pelo grau lógico que você apresentou, Sônia. A maneira como será trabalhada e a transparência que for conferida ao episódio vai reforçar. E ao invés de trazer problemas diplomáticos, certamente criará vantagens diplomáticas. Por quê? Porque a diplomacia ela funciona excepcionalmente com base na credibilidade que um governo tem. Imaginemos um governo que faz um discurso e age de uma outra forma, simplesmente ele perde credibilidade. O que significa? Toda vez que diplomaticamente for feita uma negociação, a primeira pergunta que virá é: será se eles vão cumprir? Se eles cumprirem, divulgarem adequadamente, com transparência, fortalecerá a credibilidade. E isso favorecerá certamente as relações diplomáticas ao invés de prejudicar. Mas aí nós temos que aguardar para verificar se haverá transparência total, e eu particularmente acredito que sim, e se além da transparência total, o processo legal seguirá sem nenhuma interrupção. Porque, como já foi dito, Andrew Mountbatten não é mais príncipe. Ele agora é um cidadão comum da Inglaterra. Marcelo, agora na sua perspectiva, tanto a gente está falando aqui da prisão do ex-príncipe Andrew, mas o caso Epstein, de uma forma geral, deve fortalecer campanhas globais de combate à exploração e ao tráfico sexual? É o que a gente espera, né? Eu vou te falar de uma forma muito pessoal. Eu peço a Deus e torço e rezo para que isso aconteça. É óbvio que para dar andamento a esse tipo de ação, nós vamos ter que ter coragem, mais do que coragem, nós vamos ter que ter bravura, porque bravura não é a ausência de medo, é a capacidade de enfrentar o medo. Bravura de enfrentar os poderosos que estarão sendo envolvidos, não apenas no caso do Epstein, não apenas no caso dele, em casos muito grandes que percorrem outros países. E são pessoas muito poderosas. Qual é o grande problema que envolve as sociedades quando os poderosos não têm noção da sua função histórica e do seu dever perante a sociedade? Eles criam primeiro uma sensação de invulnerabilidade. Eles acham que são invulneráveis. Depois vem para eles a sensação de impunibilidade, ou seja, são inimputáveis, nada vai atingi-los. Por essa razão, eles agem de todas as maneiras para constranger qualquer indivíduo que possa tentar atingi-los. Aí nós temos a necessidade daqueles que são bravos, que enfrentarão esses poderosos, porque este é o grande sonho, que esses poderosos sejam colocados nos seus devidos lugares e que o combate a esse tipo de crime, que não é um crime comum, não é um crime simples, isso é monstruosidade, não tem que ser identificado apenas como um crime. Um indivíduo que trafica, explora, importuna, estupra uma mulher, uma criança ou qualquer pessoa que seja, é um monstro. Não está configurado na categoria de um criminoso comum. E por isso tem que ser enfrentado de todas as formas. E peço a Deus, oro para que a sociedade e os líderes sociais, eles comecem a trabalhar em função do combate cada vez maior a isso, a partir desses dados que estão sendo apresentados, o escândalo do Epstein, e, em especial, o ato que está acontecendo agora na Inglaterra, no Reino Unido, melhor dizendo, com a prisão de Andrew Mountbatten, que na realidade é o ex-príncipe Andrew, mas agora ele é um cidadão comum por determinação do rei Charles III. E nisso, os organismos internacionais e tratados de direitos humanos têm um papel importante para pressionar os países exatamente na função de cumprir, para que a lei seja cumprida independente de quem seja o criminoso. Perfeito também. É interessante que a gente precisa ter um quadro muito claro. Direitos humanos não é uma propriedade de um determinado espectro ideológico nem de um determinado partido. Direitos humanos é uma conquista da humanidade. E essa conquista veio exatamente para confrontar o abuso do Estado. Foi assim que começou, para dizer o ser humano tem direitos fundamentais que ninguém que detém o poder pode desrespeitar. Começa por aí. Significa o quê? Nós temos que buscar com que as instituições, os órgãos, organismos, organizações não governamentais, entidades quaisquer que sejam que tratem de direitos humanos, entendam isso, que não sejam instrumentos
de ideologia política, que vão atrás de fatos e defendam aquilo que é sagrado no ser humano. Posso citar um exemplo, que comecem a tratar com respeito e comecem a verificar que direitos humanos valem para aqueles que podem estar sendo alvo de investigações ou perseguições policiais, mas tem que valer também para os policiais. Policiais também são detentores de direitos humanos e têm que ser preservados e respeitados. Ou seja, vale para todos, e todos têm que ser vistos da mesma forma. Se as entidades interpretarem dessa maneira e começarem a atuar não mais vinculadas a ideologias, ou a partidos, ou a governos, ou a quem quer que seja, e comecem a perceber as falhas que há em discurso de direitos humanos sem uma cobrança concreta, os organismos de direitos humanos terão um papel fundamental, porque eles vão começar a pressionar os governos, inclusive para fortalecer as polícias, fortalecer as investigações, fortalecer todos aqueles que combatem esses criminosos. Por qual razão? Porque se eles não forem fortalecidos, eles não terão como desvendar teias que envolvem personagens como, por exemplo, o Andrew, que agora é um cidadão britânico e não mais um príncipe. Porque é muito forte a capacidade que essas personagens têm de se defender, não daquilo que eles dizem que é injustiça, mas se defender impedindo que a justiça seja implantada, exatamente pelas redes e o poder que eles detêm. Se não forem fortalecidas as polícias, não haverá como combater esses criminosos. E aí é que está um papel gigantesco para os organismos de direitos humanos, que têm que entender isso e eles têm que ser também respeitados e reforçados pela sociedade. Mas eles têm que demonstrar que estão fortalecendo as instituições que combatem esses criminosos. Muito obrigada por sua análise, Marcelo Suano, que é consultor de risco político e especialista em relações internacionais. Participou aqui com a gente do Hora News nesta tarde, para falar sobre a prisão do ex-príncipe Andrew. Muito obrigada, Marcelo. Eu que agradeço, Sônia. Muito obrigado pela gentileza. Para mim é uma grande honra. O trabalho de vocês é maravilhoso, é muito sério e eu me sinto, eu diria assim, nobilitado por ter participado do programa de vocês e o teu programa especial. Muito obrigada pela análise e pela gentileza das palavras. Agradeço em nome de toda a equipe da Record News. Obrigada, Marcelo.